Shalom, queridos, graça e paz. Olha nós juntos mais um dia para continuarmos neste lindo projeto de Deus para conhecermos, estudando a sua palavra e desta forma conhecer ainda mais a intimidade do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos estar orando? Deus poderoso, nós neste dia te damos graças e te agradecemos por tudo o que tens feito e por tudo ainda, Senhor, que há de fazer. Te agradecemos pelas vidas, Senhor, que estão acompanhando esse projeto, estão orando por esse projeto. Nós te pedimos que neste dia seja mais um dia de bênção para cada um deles. Na certeza desta vitória, porque cremos que já recebemos pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo é para a honra, meu Senhor. Tudo é para a glória tua. Hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia! Pois bem, queridos, neste 28º dia de estudo da Palavra de Deus, vamos dar continuidade no livro de Marcos, ou São Marcos, capítulo 9, que vai do versículo 1 ao 50. E como eu tenho divulgado, falado com vocês, vocês que nos acompanham, hoje eu vou divulgar mais algumas imagens belíssimas de Cafarnaum, lugar muito lindo, muito bonito, que nós já o visitamos, e você também, além de passear pela Bíblia, vai passear também através de fotos e imagens inéditas trazidas de lá de Israel, nas nossas viagens que assim fizemos para lá. Amém? Vamos à leitura? Marcos capítulo 9, falando agora da transfiguração do Senhor Jesus. Diz assim a palavra que prevalece. Ele também lhes disse, Jesus falando, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem que tenham visto chegar o reino de Deus que vem com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus a Pedro, Tiago e João, e os levou à parte a sós a um monte alto, e ele transfigurou-se diante dele. Isso significa transfigurar, queridos. É uma forma de expressão externa do caráter interior de Jesus. Houve uma mudança no seu semblante, e esta mudança é caracterizada, é chamada como transfiguração. E suas vestes se tornaram resplandecentes, muito brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro na terra as poderiam fazer tão brancas. E lhes apareceram Elias com Moisés, que falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, bom é que fiquemos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Porque não sabiam o que falava, pois estavam espantados. E veio uma nuvem que lhes fazia sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouçam.
E logo, quando olharam, a ninguém mais viram, a não ser Jesus com eles. E descendo eles do monte, mandou-lhes que a ninguém dissessem o que tinham visto, a não ser depois que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E retiveram a palavra em si, discutindo entre eles o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Elias, na verdade, vindo antes, restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que deva padecer muito e seja desonrado. Porém vos digo que Elias já veio, né? E lhe fizeram tudo o que quiseram, como está escrito dele. Jesus, nesse caso, está se referindo aí, né, a João Batista, que estaria representando espiritualmente Elias lá do Antigo Testamento. E quando ele se aproximou dos discípulos, viu grande multidão ao redor deles e alguns escribas que discutiam entre eles. E logo toda a multidão lhe vendo, espantaram-se, e correndo a ele, saudaram-lhe, e lhe perguntou os escribas: o que é que discutis com eles? E respondendo um da multidão, disse: Mestre, trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo, o qual em qualquer lugar que o apanha quer despedaçá-lo. E ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Respondendo ele, Jesus, disse-lhes: ó geração infiel, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E o trouxeram. E quando viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado na terra contorcia-se espumando. E ele, Jesus, perguntou a seu pai: quanto tempo faz que acontece isto com ele? E ele lhe disse: desde menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer algo, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Linda palavra, né? Ao que crê, tudo é possível. E logo o pai do moço disse, clamando e com lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, né? Ele crê, mas precisava ver. E Jesus, vendo que a multidão se amontoava, também repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então o espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E Jesus lhes disse: esta casta, né, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo saído dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e lhe matarão, mas morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e tinham receio em lhe perguntar.
E chegando em Cafarnaum, aleluias, né? E você está vendo aí ao fundo lindas imagens de Cafarnaum. E entrando em casa, perguntou-lhes o que discutiam entre vós pelo caminho. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si para saber qual deles haveria de ser o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E ele, tomando pela mão a um menino, trouxe-o para o meio deles e, tomando-o em seus braços, ele lhes disse: qualquer que receber em meu nome um destes meninos, a mim me recebe. E qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E lhe respondeu João, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos. Porque não nos segue, assim o fizemos. Porém Jesus disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. E qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse jogado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E o seu teu pé se te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar na vida coxo do que tendo 2 pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te for motivo de escândalo, arranca-o, pois melhor te entrar no reino de Deus com um olho que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus aqui está fazendo uma ilustração de suma importância. Ele está trazendo, né, a ideia de que às vezes nós temos que ceder a algumas questões, mas se alguma coisa está maior em nossa vida do que servir a Cristo, temos que deixar esta coisa de lado, porque de nada vai adiantar, ninguém vai entrar no reino dos céus com tais coisas, seja ela quais forem. Nós vamos falar um pouquinho disso lá quando estivermos estudando o livro de Gálatas, capítulo 5, principalmente a partir do versículo 20 em diante, né? Seguindo: porque todos serão salgados com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Mas se o sal se tornar insulso, né, com que salgarão? Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que eu poderia destacar nesse capítulo 9 do livro de Marcos, principalmente quando fala da casta de demônios, de jejum e oração. O jejum é a abstinência de alimentos, de maneira que esta abstinência ela enfraquece o corpo, a carne, que luta contra o espírito. E a oração fortalece o espírito, né? Por isso que Jesus disse, para se tratar com demônios, que são espíritos, você precisa ter um espírito forte. E o espírito forte, ele só estará
nestas condições quando você está jejuando. Porque aí sim, o teu espírito vai dominar a tua carne e, consequentemente, nestas condições, ele vai vencer qualquer casta de demônio. Lembrando sempre, em nome de Jesus. Aleluias! Que beleza! Segunda leitura deste 28º dia de estudo da Palavra de Deus está na tua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, que fala o seguinte: E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor havia livrado da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, e a minha fortaleza, e o meu libertador. Deus é a minha rocha, nele confiarei, o meu escudo e o poder da minha salvação. Minha fortaleza e o meu refúgio, o meu Salvador, que me libertará da violência. Invocarei ao Senhor, digno de todo louvor, e serei salvo de meus inimigos. Quando me cercaram as ondas da morte, correntes de iniquidade me atemorizaram. Rodearam-me as dores do inferno, me puseram diante de laços de morte. Quando senti angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e Ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Chegou o meu clamor aos seus ouvidos. A terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos céus foram movidos e se estremeceram, porque Ele se irou. De suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo consumidor, pelo qual se acenderam carvões. E abaixou os céus e desceu, e havia uma escuridão debaixo de seus pés. E sobre o querubim subiu e voou, e sobre as asas do vento foi visto. Pôs trevas ao redor de si como tendas, águas sombrias e espessas nuvens. Do resplendor da sua presença se incendiaram brasas ardentes. O Senhor trovejou dos céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os desbaratou, relampejou e os consumiu. Então apareceram os mananciais do mar, e os fundamentos do mundo foram descobertos pela repreensão do Senhor, ao sopro do fôlego das suas narinas. Estendeu a sua mão desde o alto e me arrebatou e me tirou de copiosas águas. Livrou-me de poderosos inimigos, daqueles que me aborreciam, os quais eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu sustento. Aleluia. Tirou-me para um lugar espaçoso. Libertou-me porque se agradou de mim. Conforme a minha justiça, recompensou-me o Senhor. E conforme a pureza de minhas mãos, me deu o pagamento. Porque os caminhos do Senhor eu guardei e não me apartei impiamente de meu Deus. Porque diante de mim tenho todos os teus regulamentos. E quanto aos teus estatutos, não me apartei deles. E fui íntegro para com ele, me guardei da minha iniquidade. Recompensou-me, portanto, o Senhor conforme a minha justiça e conforme a minha limpeza diante dos seus olhos. Com bem és benigno e com íntegro te mostra perfeito. Limpo és para com limpo, mas com o perverso és implacável. E tu salvas o povo aflito, mas os teus olhos estão postos sobre os altivos para abatê-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor dá luz às minhas trevas, porque em ti desbaratarei exércitos, e com meu Deus saltarei muros. Quanto a Deus, perfeito é em seu caminho,
e a palavra do Senhor purificada no crisol. Escudo é de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, a não ser só o Senhor? Nem quem é uma rocha, a não ser o nosso Deus. Deus é a minha fortaleza poderosa e o que desembaraça perfeitamente o meu caminho, que faz os meus pés como os das servas e o que me assenta em minhas alturas, que ensina as minhas mãos para a batalha, de tal maneira que os meus braços quebra um arco de cobre. Deste modo, tu me deste o escudo da tua salvação, e a tua benignidade me acrescentou. Tu alargaste os meus passos debaixo de mim, para que não escorregassem os meus pés. Persegui os meus inimigos e os destruí, e não voltei atrás até que os acabei. Os feri e os consumi, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Rodeaste-me de força para a batalha, e fizeste abater-se debaixo de mim os que contra mim se levantaram. Tu me deste o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me aborrecem, para que eu os destruísse. Olharam e não houve quem os libertasse. Sim, olharam ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Eu os esmiucei como a poeira, os pisei como a lama das ruas e os dissipei. Tu também me libertaste das contendas do povo. Tu me guardaste para que fosse cabeça das nações. Povos que não me conheciam me servirão. Os estrangeiros se submeterão a mim, para ouvir de mim, e me obedecerão. Os estrangeiros se debilitarão e sairão tremendo de seus refúgios. Vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha, e engrandecido seja o Deus da minha salvação. O Deus que dá completa vingança e submete os povos debaixo de mim, e o que me liberta dos meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, e me libertas do homem violento. Por isso, confessarei a ti entre as nações, e cantarei, ó Senhor, louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação do seu rei, e usa de misericórdia com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Aleluia! Que oração esta de Davi, né? Agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor. Muito linda esta oração, né? Que você possa depois também estudar, refletir, pensar, recitar, né? Esta oração constante no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Deus abençoe. Muito bem, a terceira leitura deste 28º dia está aí no livro de Oséias, capítulo 2, que diz o seguinte: Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, disputai com vossa mãe, disputai, porque ela não é minha mulher, nem eu sou seu marido. Desvie ela, pois, as suas fornicações de sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Não seja o caso que eu a despoje, ficando ela nua, pondo-a como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. Nem tem misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os deu à luz se desonrou torpemente. Porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida.
Portanto, eis que eu cercarei o teu caminho com espinhos, e a cercarei com sebe, para que ela não ache os seus caminhos. E ela seguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Os buscará, mas não os achará. Então dirá: irei e me voltarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. E ela não reconheceu que eu lhe dava o trigo e o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro com que fizeram a Baal. Portanto, eu voltarei e tomarei o meu trigo a seu tempo, e o meu vinho na sua maturação, e tirarei a minha lã, e o meu linho que tinha dado para cobrir a sua nudez. E agora descobrirei eu a sua loucura diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a libertará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas celebrações. E farei destruir as vossas videiras e as vossas figueiras, das quais ela tem dito: meu salário me são, que me deram os meus amantes. Eu, pois, as reduzirei a um matagal, e as feras do campo as comerão. E a visitarei sobre ela os templos dos Baalins, aos quais queimou incenso e se adornou dos seus brincos e das suas joias, e ia atrás de seus amantes e se esquecia de mim, diz o Senhor. Isso aqui são as profecias, de Deus castigando a nação de Israel, comparando, como uma prostituta, tendo em vista as relações, que Israel, naquele tempo, mantinha com nações pagãs, trazendo dessa forma os costumes pagãos para dentro de Israel, principalmente os postes ídolos, os Baalins, adoração ao Deus Baal. Então, Deus aqui mostra o que ele vai fazer com a nação de Israel. Verso 14. Mas eis que eu a induzirei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. E eu lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e cantará ali, como nos tempos de sua juventude, e como no dia de sua subida da terra do Egito. Naquele tempo, diz o Senhor, me chamarás meu marido, e nunca mais me chamarás meu Senhor, porque tirarei da sua boca os nomes dos Baalins, e nunca mais serão mencionados pelos seus nomes. Naquele dia, farei também um pacto por eles com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei dormir em segurança. E te desposarei comigo para sempre. Te desposarei comigo em justiça, em juízo, em misericórdia e em benignidade. E te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele tempo acontecerá que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e eles atenderão a Jezreel. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia de Lo-Ruama, e direi a Lo-Ami, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Aleluias. O que nós aprendemos nesse capítulo 2 de Oséias é que o Senhor prova aquele que ama. Deus sempre amou Israel, e por mais que Israel se desviasse do seu caminho, o Senhor, cumprindo a sua palavra, o castigava, deixava eles serem testados nos momentos mais difíceis, para depois aprender
que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus. E assim o povo retornava à presença de Deus. Deus renovava a sua aliança e continuava a abençoar Israel. Aleluia. Então, queridos, aprenda. Não importa a provação que você esteja passando, o teste que você esteja vivendo, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Vamos orar? Deus poderoso, muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, por ter me sustentado nesse projeto, para que possamos oportunizar a outras pessoas também a estudar a Tua Palavra. Continua comigo, continua com cada um desses que estão nos ouvindo, abençoando este dia, e que eles possam, todos eles, aprenderem de Ti, Senhor, da Tua Palavra, e assim serem abençoados, como o Senhor derramou bênçãos sobre Israel. Aleluias. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.